Well, last week we talked about the burden against Duma. Na semana passada falamos sobre o peso ou fardo de Dumá, From the book of Isaiah chapter 21, verse 11 to 12. no livro de Isaías, capítulo 21, versículos 11 e 12. And it reads, the burden against Duma, he calls to me out of Seir, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning comes and also the night. If you will inquire, return, come back to me. E dizem assim os versículos: peso de Dumá, gritam-me de sair, guarda o que houve da noite, guarda o que houve da noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. So we're talking about how much longer is the night? Estamos a perguntar quão longa ainda é a noite. I mean, in this global crisis, how much longer is the night? Nesta crise global, quão longa ainda é a noite. But we're saying that the night can symbolize things like sin. E nós sabemos que a noite pode simbolizar coisas como pecado, When someone does not know God, quando alguém não conhece a the Deus, night of the grave, a noite do the túmulo, night of judgment. a noite do How juízo. much longer is the night? Quão longa ainda é a noite? How much longer do we stay under the judgment of God? Because as long as we are in sin, we're under the judgment of God. Por quanto tempo perduraremos nós debaixo do juízo de Deus? Porque enquanto estivermos no pecado, estamos debaixo do juízo de Deus. So the watchman answered, E o guarda and responde he said, the morning comes e disse: vem amanhã and also the night. e também a noite se Which aproxima. means that we'll come into the morning. O que significa que nós chegaremos no amanhã. But if we have not repented and if the crisis has not changed us, Mas se nós não nos arrependermos da crise, não termos mudado, then we come into the morning and step back into the night. de fato entraremos no amanhã, mas voltaremos a entrar na noite de We novo. come out of COVID and step into something else. Whereas if our hearts have not changed E towards God, sairemos do Covid e entraremos em algo pior se o nosso coração não tivesse voltado para Deus. that's why it ends by saying, if you would inquire, seek God, return, come back to God. Por isso termina dizendo: se quereis perguntar, perguntai, voltai e buscai a Deus. So we brushed off to Isaiah because we're really talking about the burden that Habakkuk saw. E nós lemos o livro de Isaías, iremos olhar para o fardo ou peso que Abacuque So viu. today we will start off on that book of Habakkuk, E hoje vamos começar com o livro de Abacuque, the burden that Habakkuk, the prophet, received, that Habakkuk saw. e vamos falar sobre o fardo ou peso que viu o profeta Abacuque. And so we want to understand what this burden is. And again, we saw that Habakkuk is not really introduced where he's coming from, who his parents are. All we hear about him, his introduction is the burden that Habakkuk saw. E nós vemos que nesse livro de Abacuque nós queremos perceber o que é este fardo, mas notamos que Abacuque não é apresentado de onde é que ele é, quem são os seus pais, mas apenas começa por dizer o peso ou o fardo que o profeta Abacuque viu. Because Habakkuk is anyone who, by prophetic insight, has the same burden that Habakkuk had. Porque Abacuque representa qualquer que pela visão profética sentiu o mesmo peso que Abacuque teve. And the name Habakkuk means a wrestler, E o nome Abacuque significa o lutador, or one who embraces, who holds on and does not let go. ou aquele que abraça e segura e nunca larga. It is describing the way that Habakkuk in this book is wrestling with God and is embracing on God to provide answers and to come into the situation that he's going through. E mostra como Abacuque está a lutar com Deus e também abraçando em Deus para não lhe largar até que tenha as respostas que ele está à procura. The burden that Habakkuk saw. O peso ou o fardo que o profeta Abacuque viu. And sometimes we've heard people say, we're in a Joshua generation or a Moses generation or a Nehemiah generation. But I believe that God has brought us in this season to be a Habakkuk generation. Alguém diz que nós estamos na geração Josué ou estamos na geração Elias, mas Deus nos trouxe para a geração Abacuque, e é nisto que eu acredito. That's why it's important in this season to understand this book Por isso é importante para nós, nesta época, entendermos este livro and to rise up and become Habakkuk's ourselves. e nos levantarmos e nos tornarmos Abacuques. So let's go to the book of Habakkuk chapter 1, E vamos ao livro de Abacuque, capítulo 1, from verse 1 to 4. do versículo 1 a 4. What is that burden that he saw? What is that prophecy? What is that word that Habakkuk saw? Qual é esse fardo, qual é esse peso, qual é essa profecia que Abacuque viu? So already he starts off with a complaint. Primeiro ele começa logo com uma reclamação.
it's sometimes called the Book of Complaints, E também às vezes é chamado o livro da reclamação. or the Book of Lamentations, Ou também livro de the lamentações. Book of Crying. O livro dos choros. And crying is bad if you are crying about God, Chorar é mau quando você está a chorar por causa de Deus. or just crying and crying to each other, crying, talking about the situation, complaining about the situation. E quando você chora a falar e a reclamar da situação. But when you take your complaints, when you take your petitions and your supplications, your considerations, your worries, your questions to God, Mas quando você leva as suas reclamações, as suas súplicas e preocupações para Deus, then that creates a powerful place for you with God. isso cria um lugar poderoso para você e Deus. You're not complaining about God, but to Him about what you're going through. Porque você não está reclamando para Deus acerca daquilo que você está passando. And so complaining to God Então reclamar para Deus and wrestling with God in that way e lutar com Deus dessa forma is not a lack of faith, não é falta de fé, but actually shows that you have faith that He is there and is listening. mas mostra que você tem fé que Deus está presente e Ele está a escutar. You know, it's interesting. I've got a little daughter. It's interesting how when she wants to show that she's angry and she's crying, and she throws herself to the ground, and maybe you move away to the next room, she will follow there and throw herself to the ground in that room to cry because she wants your presence as she cries so that she catches your attention. Eu tenho uma filha pequena que quando ela está a chorar e está a reclamar de algo, ela cai no chão, mas se eu mover-me para uma outra sala, ela levanta-se e persegue-me e cai no chão naquela outra sala e começa a chorar para que eu veja e sinta que ela está presente e a reclamar. So crying to God Então, chorar a Deus shows a faith that God is there. mostra uma fé de que Deus está You're not just presente, crying into the air, que você não está chorando para o ar, but you've got a listening ear, Mas and você- you are pouring out your heart to mas God. que você tem um ouvido ouvinte e que você está clamando para Deus. So he starts by crying. Verse 2 says, "How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in or surround the righteous so that justice is perverted." E começa no versículo 2 ao versículo 4, dizendo: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação ou a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. So, really, his cry here is, in verse 2 is, "How long shall I cry for help and you do not listen?" E o clamor de Abacuque aqui é: Senhor, por quanto tempo eu clamarei e tu não me escutarás? And it's the same kind of cry that Job cries in Job chapter 19, verse 7. You want to read it? É o mesmo tipo de clamor que Job fez no livro de Job 19, versículo 7. And Job says, "Though I cry violence, I get no response. E Jó diz: por mais que eu grite violentamente, não tenho resposta. Though I call for help, there is no justice." Por mais que eu clame por apoio ou socorro, não há nenhuma justiça. So Habakkuk is crying about, the sinful situation of the Judaic society during that time. E Abacuque está a clamar por causa da situação pecaminosa da sociedade judaica naquele tempo. And he's crying for divine intervention. E ele estava clamando pela intervenção divina. But even though he cries, it's as though God is not listening because he's not getting an answer. E por mais que ele clamasse, parecia que Deus não estava a escutar-lhe, porque ele não recebia nenhuma resposta. So there's a sense of deep frustration, Então há um sentimento de uma frustração profunda, perplexity in his lamentation. uma perplexidade na sua lamentação. And he's saying, "How long shall I see this spiritual and social disintegration of society, and yet you're not intervening to help us?" Ele diz: mas por por quanto tempo eu verei essa desintegração pecaminosa e injusta da sociedade e tu não nos ouvirás? When, God, will you step in and stop this
wickedness that we are seeing in society. Deus, quando é que tu intervirás e pararás ou terminarás com esta injustiça ou pecaminosidade que vemos na nossa sociedade? So David cries in the same way. Então, Davi também clama da mesma forma. And he says something like in Psalms 13 verse 1, don't read it, but it says, how long, Lord? E Davi, no livro de Salmos 13, versículo 1, diz: Por quanto tempo, Senhor? How long will you forget me forever? Por quanto tempo te esquecerás de mim para sempre? How long will you hide your face away from me? Por quanto tempo esconderás o teu rosto de mim? So the prophet continually seeks God, Então o profeta continua a buscar a Deus, but it seems like there is no relief, there is no ear from God to lift up the burden. mas parece que não há nenhum alívio ou resposta de Deus para livrar-lhe do fardo ou do peso. Every day he sees human misery in the streets. Todos os dias ele vê a miséria humana nas ruas. Every day he sees injustice in the halls of justice in the land. E ele sempre vê injustiça nos muros da cidade. You see, he witnesses a society that is falling apart at its moral fabric. E vê a sociedade a despedaçar-se no seu tecido moral. And the political leaders take advantage of the common people. E os líderes políticos tomam vantagem ou aproveitam-se do povo que está enfraquecido. Everyone seems to have plunged themselves into moral madness. E parece que todos engajaram-se numa loucura moral. Everyone seems to have forsaken God, His word, and the covenant. E todos parecem ter negado a Deus, a sua palavra e a aliança com Deus. Everyone seems to be seeking for personal pleasure and self-promotion. E parece que todos buscam um prazer pessoal, uma promoção, uma autopromoção. Sin is everywhere. O pecado está em todo There's lugar. spiritual bankruptcy, even among the religious leaders. E há falência espiritual mesmo no seio dos líderes espirituais. There's hatred, Há ódio, injustice, injustiça, greed, há ganância, deception, ao engano, hypocrisy, a hipocrisia, opressão. and every kind of wickedness E that you could find. todo tipo de pecaminosidade ou injustiça que possamos imaginar. So as Habakkuk watches and sees these things in society, E enquanto Abacuque olha e vê todas essas coisas acontecerem na sociedade, he's saying, why do you make me look at all this wrongdoing? ele pergunta: Senhor, por que é que me fazes ver todas essas coisas erradas? Which is verse 3. Why do you make me see all this wickedness? É o versículo 3 que pergunta: por que razão me fazes ver essa iniquidade e And vergonha? it becomes a burden upon his heart E torna-se um peso em seu coração of all this that is happening in his society. de tudo isso que está acontecendo na sociedade. So as we observe these same very things, is society different in today's world? It's the same society. It's the same things that are happening in society today. E enquanto observamos essas mesmas coisas, é a mesma sociedade que nós vemos hoje. Is it not moral madness for someone to say, I've read articles where someone is saying, I'm marrying this bridge. He goes to a bridge and saying, I've fallen in love with this bridge. I'm now marrying this bridge. I'm married to this bridge. Não é uma loucura moral ver alguém ir a uma ponte e dizer: eu vou me casar com esta ponte porque me apaixonei por esta ponte, agora vai ser minha esposa, Or minha esposa someone ponte. marries a tree. Outros até casam com árvore. Or someone marries themselves. Outros casam-se consigo mesmo. So half they dress as a man, half they dress as a woman. And saying, I'm marrying myself. Outros dizem, vestem metade de homem, metade de mulher, depois dizem: estou a casar comigo mesmo. Or this pushing of some of these values that are against and contra to the standards and the principles of the Word of God. E também essa tentativa de empurrar e afastar estes valores, ou colocar estes valores que são contrários à palavra de Deus. This is definitely madness. Isso é claramente uma loucura. And so Habakkuk's day is not different from our day. Então os dias de Abacuque não são diferentes dos nossos dias. Why do you make us see all this wickedness? Por que nos fazes ver toda esta iniquidade? Why do you tolerate all this wrongdoing? Por que toleras toda essa He pecaminosidade? says, destruction and violence are before me. E ele disse: porque a destruição e violência estão There diante is de mim. strife and conflict is abounding everywhere. Há contenda e o litígio em todo lugar. But when we see these things, does it make for juicy conversations? Quando vemos estas coisas, será que são para termos uma conversa doce? Hey, that's why this is what they're doing. And it's kind of juicy, it's kind of enjoyable as we talk about these morsels
corruption and how society is losing its way. E parece que as pessoas gostam de falar desse assunto, dizer, olha que esta situação moral é interessante o que está acontecendo, as pessoas gostam, sentem-se atraídas para este tipo de conversa. Or does it stir up a deep-seated burden in our hearts where we begin to have conversations and begin to complain to God and say, this is not right. This is not the way that society is supposed to be. Ou será que coloca um peso no nosso coração e nós reclamamos a Deus dizer, Senhor, não é assim que a sociedade devia ser? Because Habakkuk knew what the psalmist, what Proverbs says in Proverbs 14 verse 34. Porque o Abacuque sabia o que o Provérbios 14, versículo 34, Which says, righteousness exalts a nation, que diz que a justiça ou retidão exalta uma nação, but sin condemns any people. mas o pecado condena todo o povo. So he knew that if God can intervene Ele sabia que se Deus pode and intervir bring some order, some balance, some righteousness into this society, e trazer alguma ordem e equilíbrio na sociedade, then the nation could be exalted. então a nação seria exaltada. But he knew that as long as they were sliding into this sinful lifestyle, Mas sabia que enquanto eles escorregassem neste estilo de vida pecaminoso, then no matter who they were, não importava quem eles even if fossem, they were the people of God, mesmo se eles fossem o povo de Deus, sin would condemn them because sin condemns any people. o pecado havia de condená-los porque o pecado condena qualquer povo. So, one question that we should ask ourselves Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos is whether we have the same perspective on the sinfulness of our society today as Habakkuk had about his own society. é que será que temos a mesma perspectiva sobre a pecaminosidade na nossa sociedade, da mesma forma que Abacuque tinha para a sociedade dele? He was disturbed, not amused. Ele estava perturbado e não maravilhado. So it is time for Christians to be profoundly concerned about the consequences of sin upon humanity. É importante que os cristãos sejam preocupados com as consequências do pecado para a humanidade. If Christians don't weep over the lostness of society, Se os cristãos não chorarem, não clamarem pela perdição da sociedade, then there is no hope for society. então não haverá esperança para a sociedade. Because the Bible says we are the salt of the earth Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra and the light of the world. e a luz do mundo. And if we stop doing that, E se pararmos de fazer isso, then what hope is there for our nations? que esperança existirá para as nossas nações? So verse 3, Versículo 3, again, it says, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. versículo 3, Abacuque pergunta: por que razão me fazes ver a injustiça e ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscita a contenda e o litígio. So listen to the words that he uses. Olhe para as palavras que Abacuque usa. He uses words like violence. Usa palavras como violência. He says, I'm seeing violence everywhere. Ele diz que eu estou a ver violência em todo lugar. He uses words like injustice, Usa palavras como injustiça, wrongdoing, litígio, oppression, opressão, strife, conflitos and conflict. e conflitos. All right. And it underscores the need for divine intervention. We need God to intervene in this situation. That's what he was praying for. E ele sublinha a necessidade de termos a intervenção divina. E nós precisamos dessa intervenção divina. Devemos clamar por isso. And just take any newspaper Pegue qualquer jornal and read the headlines of our times e leia os títulos dos nossos tempos. and see how these are the common words in every news article. E veja como essas são as palavras comuns em todos os artigos de Our jornais. world is spinning out of control. O nosso mundo está rodopiando para And fora de people everywhere controle. are wondering what will happen next. E as pessoas de todo lado perguntam o que virá a seguir. So verse 4, Versículo 4. it then says, therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. E o versículo 4 diz: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. And this is quite common in our nations, African nations, or even nations all over the world, as we are learning now. E isto é comum em todas as nações do mundo, não só em nações africanas. That when justice is paralyzed, Que quando a justiça é paralisada, when there's corruption quando há corrupção at high levels, num nível mais alto, at political levels, nos níveis políticos, or the people who are supposed to follow the law compromise the law. ou as pessoas que deviam seguir a lei acabam manchando a lei. I remember one situation, Eu lembro-me de uma situação. they put a new sign to say that we shouldn't turn in a certain road. Eles colocaram um sinal de trânsito que não devemos virar em uma certa rua.
But they put it under a stop sign, mas colocaram debaixo de um sinal de stop ou parar. a new sign that says don't turn to the right. Um sinal que dizia não vire para a direita. So I hadn't seen it, I hadn't been that way in a few weeks. Então eu não tinha visto aquele sinal porque não passava dali há muito tempo. And my eyes could only see the stop sign because this other sign was underneath. E os meus olhos só conseguiam ver o sinal de stop, porque o outro sinal estava abaixo. So I turned the wrong way. Então eu virei no sentido And this policeman contrário. stops me, Então o polícia para-me. looking quite excited. E estava tão He entusiasmado. comes and takes my license. Ele vem, pega a minha carta de condução. And he stops two other cars that made the same mistake. E parou dois outros carros que cometeram o mesmo erro, a mesma infração. And he takes our licenses to this office, Então ele leva as nossas cartas de condução para esse which escritório, was there for parking cars. que estava lá para carros que iam And we wondering, parquear. so what's going on now? E todos perguntávamos o que está a acontecer So agora. we get out of the car, go into this room, Então nós saímos do carro e entramos nessa sala. and he says, you know what you did? E ele diz, vocês sabem o que He said, ah, fizeram. we're not very sure what you did, but I Então, think you did something. nós não sabemos o que fizemos, mas He fizemos says, alguma come, let me coisa. show you. Then he shows us. You see that sign? They say, oh, we never knew. This is new to us. E ele leva-nos e mostra onde estava aquele sinal. He says, come back to the office. E nós dissemos, nunca havíamos visto esse sinal. Ele diz, volta And he ao says, you know escritório. what you need to do. E ele perguntou, vocês sabem o que vocês têm que Now give me fazer back your licenses. para vos devolver as cartas de So the other two condução? guys, sure enough, knew what to do. Então os outros dois homens sabiam claramente o que deviam They take out fazer. 200 meticais Um tirou 200 meticais, in exchange for their licenses. And off they toma went. para poder ter de volta a sua carta de Then I was the condução. only one left now, and he looks at me and says, so you? Então What about you? eu fui o último que restou e perguntou, e você o que vai fazer? And I said, no, I can't do that. E eu disse, eu não posso fazer He isso. said, that's not a problem. There are ATM machines there. Just go and draw the money and come. Ele disse, não há nenhum problema, temos caixas de ATM, podes ir levantar o dinheiro e vir me entregar. And I said, no, I can't do that. It's morally wrong. You are a policeman. You should keep the law. E eu disse, eu não Write me the ticket. posso fazer isso porque isso é moralmente errado. Você é o polícia que tem que seguir a lei, por favor, passe minha multa. And he said, I'm going to write the ticket now. E ele disse, eu vou passar a multa agora. So he started typing on the computer, but I could see that the computer was off. Então ele começou a escrever no computador, mas eu vi que o computador estava He desligado. says, no, it's in the drawer. And then he opens the drawer and I could see the drawer was empty. Então ele disse, não, está na gaveta, mas depois eu vi que a gaveta estava vazia. And he just sits down and says, no, you must do something. Então ele senta-se zangado e diz, olha, tu tens de fazer alguma coisa por mim. And I said, but you are an elderly gentleman. E eu disse, não, o senhor é uma pessoa de idade, And on top of that, you are the law. You're the keeper of the law. You're the policeman. e acima disso o senhor é o representante da lei, o senhor é um polícia. So how can you ask me to break the law? E o senhor, como é que eu posso, por que o senhor me pede para quebrar a lei? By Or doing infringe that, a lei. I'm breaking another law on top of the law that I already broke. Então fazendo isso, o senhor estava quebrando uma lei acima da lei que eu já havia So he quebrado. was quite upset and gave my license and says, go. Então ele estava zangado e lançou uma carta e disse, vai embora. But what I'm saying is that when the law is paralyzed, justice never prevails. O que eu quero dizer é que quando a lei é paralisada ou se afrouxa, a sentença ou a justiça nunca prevalece. When the law is paralyzed by bribe, Quando a lei é paralisada pelo suborno, when the law is paralyzed by corruption, quando a lei é paralisada pela corrupção, then justice never prevails. então a justiça nunca prevalecerá. And the wicked hem in the righteous, they surround the righteous, E o pecaminoso ou injusto rodeia os justos. such that the just don't know how to move, don't know how to be free anymore in society. I think Because we should- anywhere where they are trying to be righteous, it is actually wrong because they are hemmed in by the unrighteous. E onde quer que os justos queiram se mover, eles já não conseguem, porque eles são amarados pela injustiça ou injustos. And therefore, justice is perverted. Então, por fim, o juízo é pervertido. So he was praying, Habakkuk was praying for a society that honored the word of God. Então, Abacuque estava a orar por uma sociedade que honrava a palavra de Deus. He desired to see the Judaic society honoring the Lord with obedience to the word of God. Ele esperava que a sociedade judaica honrasse a palavra de Deus. He wanted God to intervene. Ele queria que Deus intervisse. It is the same impulse that every true Christian everywhere should have to see God intervene in our society so that we may enjoy righteousness
and peace. E este é o verdadeiro sentimento ou o verdadeiro impulso que todo cristão deve ter, ver Deus a intervir na nossa sociedade para que possamos ter justiça e paz. And I'm sure these are prayers that the church has made for a long time. E eu tenho a certeza que essas são orações que a igreja fez há muito tempo. Oh God, we want to see you move in our society. Oh Deus, nós queremos te ver a mover na nossa Oh, sociedade, remove injustice. movendo de injustiça. Oh, all this wickedness. Oh, toda esta injustiça. No, bring your word. Traga a tua palavra. So this is the kind of prayer that he was praying. Este é o tipo de oração que eu estava fazendo. And he was saying, I'm tired of seeing this wickedness. E eu disse, eu estou cansado de ver essa pecaminosidade na sociedade. So God now answers Então Deus agora responde in verse 5 to 11. nos versículos 5 a 11. So he starts off by saying to Habakkuk, God says to Habakkuk, look at the nations and watch and be utterly amazed. For I'm going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. E o versículo 5 diz, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. So God says, I'm going to do something that you wouldn't even expect I was going to do. E Deus diz, eu vou fazer algo que vocês não esperavam que eu fizesse. God starts by saying, look and observe and be amazed. Então Deus começa por dizer, vede e observai e maravilhai-vos. Because we cannot always assume Porque nós não podemos sempre assumir to know how God will answer our prayers. e que sabemos como Deus vai responder às nossas orações. To know how God will deal with the events that are happening in the world. Ou como Deus vai lidar com os eventos que estão acontecendo no Just when mundo. we think we can predict God, we can know how God is gonna do it, then He does something completely different. Quando nós achamos que sabemos que Deus vai responder de uma certa forma, Ele faz algo totalmente diferente. In fact, God says in Isaiah 55, E Deus diz no livro de Isaías 55, "For my thoughts are not your thoughts, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, neither are my ways your ways. e não os meus caminhos os vossos caminhos. As the heavens are higher above the earth, so are my ways and my thoughts higher than your thoughts." Da mesma forma que os céus estão And your acima da ways. terra, assim também são os meus pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos. So basically, God is saying, "Do not assume to know me." Então Deus basicamente está a dizer, não assumam que me conhecem. He's simply saying, "You don't know me." Ele simplesmente está a dizer que vocês não me conhecem. Yes, we can know God and relate with Him, Se nós podemos conhecer a Deus e relacionar but we don't com assume to know His ways, to know how He will do things, to speak on behalf of God. Então, mas não podemos assumir a forma como Ele vai fazer as coisas e falar como se soubéssemos o que Ele vai fazer. Unless He's clearly shown us what He wants to do and clearly shown us what He wants us to say. A não ser que Ele nos mostre claramente o que Ele vai fazer e nos diga claramente o que Ele quer fazer. So God is simply saying to Habakkuk, look at the nations and watch and be completely amazed. Don't assume to know me. What I'm going to do will baffle you. You don't know what I'm going to do. Então, Deus diz a Abacuque, olha entre as nações e maravilha-te, porque não sabes o que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer vai te chocar. And do you know what God does? E sabe o que Deus faz? God says in verse 6, I'm raising up the Babylonians, that ruthless, impetuous people who sweep across the whole world to seize dwellings not their own. They are a feared and dreaded people. They are a law to themselves and promote their own honor. Their horses are swifter than leopards, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swooping to devour. They all come intent on violence. Their hordes advance like a desert wind and gather prisoners like sand. They mock kings and scoff at rulers. They laugh at all the fortified cities. They build earthen ramps. They capture them. They sweep past like the wind and go on. Guilty people whose own strength is their God. Do versículo 6 ao versículo 11 diz a palavra de Deus: porque eis que suscita os caldeus, ou babilônios, nação amarga e apressada, que marcha sobre as larguras da terra para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é esta nação. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão.
Versículo 11. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. So this was unthought of and inconceivable in the mind of Habakkuk. Isto era impensável e inconcebível na mente de Abacuque. That he would use the Babylonians as an instrument of divine judgment to bring justice to the people of Judah. Que Deus haveria de usar os babilônios como instrumento de justiça, e sendo eles injustos, para trazer justiça para Judá. He didn't think that God would use the Babylonians as the solution to the problem of sin and injustice in Judean society. Ele não sabia que Deus poderia usar os babilônios para resolver o problema da injustiça e pecaminosidade na sociedade judaica daquela altura. So as he hears God say this, Então ele ouve Deus a dizer isso. he must have been thinking, how did God arrive at such a solution for the problem of sin and injustice in Judean society? Why on earth is he bringing some Babylonians to deal with their own problem? E ele pode ter perguntado, mas por que Deus chegou a essa conclusão? E por que razão em todo mundo ele foi pegar babilônios para resolver este problema? Because the Babylonians were aggressive by nature. Porque os babilônios eram agressivos por natureza. So that their imperial ambitions Então as suas ambições imperiais exceeded anyone who had come before them. excedia a qualquer império que existiu antes deles. So they had such military and tactical prowess. They were such masters of war Então that no one could stand in their way. eles tinham tamanha proeza militar e tinham uma tática de guerra que ninguém se comparava a eles. They were basically a military and war machine. Eles eram basicamente uma arma de guerra militar. And I think through their fight for many years against the Assyrians, they had kind of figured out how to make war, because the Assyrians had been the powerful nation or the powerhouse, and the Babylonians fought them for many years. And through that fighting, the Babylonians had figured out how to be the most ruthless fighters the world had ever seen. E porque a Babilônia por muitos anos lutava contra a Assíria, eles aprenderam como lutar e melhorar o seu exército, e assim tornaram-se esta nação poderosa. So here's how they are described. E aqui está como eles são descritos. In verse 6, it uses words like, I'm raising up the Babylonians, that ruthless people. So they were hostile, they were ruthless people. Então, usa adjetivos como nação amarga e apressada, porque eles eram um povo amargo. Which means they knew how to inflict intense pain on their enemies. O que significa que eles sabiam como infligir uma dor profunda no inimigo. That word, fierce or ruthless, is talking about how an animal Essa palavra amarga e apressada fala sobre como um animal attacks its prey in a savagery way. Ataca a sua presa de uma forma selvagem. So it doesn't do it with respect. Então esse animal não ataca com respeito It doesn't do it in a dignified way. e não faz de uma forma digna. It doesn't ask for permission. A lion or a wolf does not ask for permission. Um leão ou um lobo nunca pede permissão. It just pounces on its prey. Apenas ataca a sua presa. So this is how the Babylonians were. Era assim que os babilônios eram. They could not be negotiated with. Eles não podiam ser negociáveis. You could not send terms of peace to them. Não podias enviar termos de paz para eles. And when it says they are an impetuous people, E quando diz que são um povo impetuoso, it means that they are speedy and efficient. quer dizer que eles são rápidos e eficientes. You hear that they are still in the next country. Vocês ouvem que eles estão no país vizinho. By the time you think you still have time to prepare, they are already in your country. No tempo que você pensa que você vai se preparar para responder, eles já chegaram no teu país. They were a feared and dreaded people. Eles eram um povo terrível e horrível. Which is what verse 7 is saying. They were a law to themselves. É o que o versículo 7 diz, que eles são horríveis e terríveis. And they promoted their own honor. E eles fazem o seu próprio juízo e a sua própria grandeza. They were so proud, that's why we see King Nebuchadnezzar was so proud that God had to deal with him and make him like a man
who was like a donkey or a wild animal because of his pride, so that they were so proud about themselves. E nós vemos na história bíblica que eles eram um povo tão orgulhoso e Deus teve que fazer com que o rei Nabucodonosor da Babilônia fosse reduzido a um animal como um jumento ou outro animal selvagem. So that's why Habakkuk is saying, how can you, out of all the ways you could judge us as your people, choose people like these Babylonians? Por isso, Abacuque pergunta, no meio de tantos povos que existem por aí, por que escolheste o povo babilônio para nos julgar? Verse 8, No versículo 8, it says they were swifter than leopards and fiercer than wolves at dusk. diz que eles eram mais ligeiros ou mais rápidos que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos. It says their cavalry gallops headlong, E diz que os seus cavaleiros espalham-se por toda a and parte. their horsemen come from far. E os seus cavaleiros virão de longe. They fly like an eagle swooping to devour. Voarão como águias que se apressam para devorar a comida. And verse 9 says they come with intent on violence. So they were coming with an intention to harm Então eles, their victims. versículo 9 diz que eles virão com a tendência de violência. Eles vinham com a intenção de ferir ou magoar as suas vítimas. So even if you could surrender, Mesmo se você se rendesse, they might even go ahead and kill you or make you suffer because they were just intent on violence. eles haveriam de avançar em te matar ou para que você sentisse a violência ou o sofrimento. In verse 10, E o versículo 10 says they mock kings and scoff at rulers. They laugh at fortified cities. By building earthen ramps, they capture them. E o versículo 10 diz que escarnecerão dos reis e dos seus príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomarão. So there are words like mock, Então vemos palavras como zombaria. they joke, Eles fazem and piadas they laughed at their enemies. e riam-se dos seus inimigos. And verse 11 says then they sweep past like the wind and go on, guilty people whose own strength is their God. E o versículo 11 diz: passarão como o vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus. So how could God allow such a people to be the instrument of judgment upon his people that he loved? Então como é que Deus permitiria que este povo fosse um instrumento de justiça contra o povo que Deus amava? For me, as I read this, it almost sounds like this whole corona thing that we're talking about. E quando eu vejo isso, parece essa corona que todo mundo fica a falar. That mocks at kings and scoffs at rulers. Que escarnece dos reis e faz zombarias dos governantes. That jumps closed borders, Que salta para fronteiras fechadas. laughs at all fortified cities, Ri-se de todas as cidades fortificadas. and has captured nations. E capturou nações. And I believe God is bringing a judgment. E eu creio que Deus está trazendo um juízo. He's showing that he is God. Ele está mostrando que Ele é Deus. And of course, one could say, well, I don't know, maybe corona was made in a lab or what. I don't know where it came from. Há quem pode dizer, eu não sei, acho que corona foi criado num laboratório. Eu não sei de onde é que veio Some say it corona. came from a bat Alguns or dizem any kind of que other animal. vem de uma ave ou outro tipo de animal. But all I know is that God has allowed it. Mas tudo que eu sei é que Deus permitiu que isso That right acontecesse. now it's a Babylonian. Que agora o corona comporta-se como um babilônio. That cannot be stopped. That is consuming everything in its way. Que não pode ser parado, que consome tudo no seu caminho. They sweep past like the wind and go on. Eles passam como um vento e pisarão. But Habakkuk was saying, God, but how could you deal with your people, with such a wicked people? Why couldn't you do it another way? E Abacuque pergunta, como é que podes lidar com o teu povo de uma forma tão dura, usando outro povo tão injusto ou pecaminoso? Não podes fazer de uma outra forma? So Habakkuk prays again to God, complains again to God. Então Abacuque reclama e ora de volta a Deus. And in verse 12, E no versículo he 12, says, Lord, are you not from everlasting? diz, Senhor, não és tu desde sempre, My Holy One, you will never die. o meu santo que nunca morre. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. So he's saying the Babylonians, really? Ele está basicamente a dizer, realmente os babilônios, Why would you use them? por que usarias a eles? But then he's always reminding himself that, man, you are God. Mas ele está sempre lembrando, Senhor, tu és Deus. And you are from everlasting. E tu és desde sempre. You, Holy One, never die. Tu nunca morres, ó Santo. So the Babylonians may kill everyone, but never can they touch God.
Os babilônios podem matar a todos, mas nunca podem tocar a Deus. And he comes back and says, but no matter what's happening, E ele volta e diz, não importa o que no matter acontece, the violence, não importa a violência, you, oh God, are still my rock. tu, ó Deus, ainda és a minha rocha. You are not moved by this Tu situation. não és movido por esta situação. You do not judge yourself by your own judgments. Tu não julgas a ti mesmo pelos seus próprios juízos. Just because they've conquered his people, Só porque eles conquistaram o povo dele, they have not conquered him. não conquistaram a ele. So you are from everlasting, oh God. Então tu és de eternidade, ó Deus. You alone are my rock. Somente tu és a minha rocha. And you ordained them to punish. E tu ordenaste a eles para nos castigarem. In verse 13 it says, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? E o versículo 13 pergunta, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e o vexame não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem alevoisamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. So Habakkuk is struggling to reconcile his theology of God with the word that God had revealed to him. Então, Abacuque está tendo uma dificuldade de reconciliar a sua teologia de Deus e a palavra que Deus está revelando a ele. How can God appoint the Babylonians to execute judgment and punish Judah for its sins whilst the Jews are more righteous than the Babylonians? Como é que Deus pode usar os babilônios para executar o seu juízo sobre Judá quando os judeus são mais justos que os babilônios? So this is challenging his faith. Então, isso é desafiante como a fé. And I know this situation has really challenged our faith. E essa situação já desafiou a nossa fé. You know, we're praying saying, but God, how can the churches be stopped? How can the government tell us what to do? That's the wrong question. Às vezes perguntamos, Deus, como é que as igrejas podem estar fechadas e o governo nos dizer o que devemos fazer? Essa é a pergunta errada. Our wrestling with God must be honest. A nossa luta com Deus tem que ser honesta, It must be blunt. tem que ser clara, It must be raw. tem que ser bruta. We must come out and wrestle with God like Habakkuk. Nós devemos sair e pelejar com Deus como Abacuque And ask those questions to God himself. e fazer essas perguntas ao próprio Deus. That's the kind of prayer that we should be making in this season. Esse é o tipo de oração que devemos fazer nesta época. God is calling us to be Habakkuk's. Deus está a chamar-nos para sermos Abacuque Honestly say, God, what's really happening? How come the churches are closed? e perguntar, Deus, o que é que está realmente a acontecer? Por que é que as igrejas estão fechadas? Not to complain and say, why are the government shutting down churches? You should file your complaint to God and say, why are we shut down? And then God will speak. E não reclamar e dizer, Deus, por que é que as igrejas estão fechadas? Mas dizer, Deus, por que é que tu não estás a responder a essa oração? Em vez de reclamar ao governo e dizer, por que o governo está a fechar as igrejas? In this case, Neste caso, it's because Habakkuk had complained to God about the wickedness of society. é porque Abacuque reclamou a Deus sobre a pecaminosidade na sociedade. And for God to bring that judgment, E para Deus trazer esse juízo, it was touching on everyone. estava tocando a todos. In this case, the people of God had sinned against God. E neste caso, o povo de Deus pecou contra Deus. And the Bible says judgment starts in the house of God. E a Bíblia diz que o julgamento ou o juízo começa na casa de Deus. That's why when it rains, E por isso, quando chove, it doesn't only rain on the houses of the righteous. não só chove na casa dos justos, Or rather, it does not rain on everyone else's house and miss your house because you're righteous. ou por outra, não chove na casa dos outros e a tua casa fica seca porque tu és justo. So it rains on everyone. Chove sobre todos. The judgment touches everyone. O juízo toca a todos. This is what Habakkuk had prayed for. Foi por isso que Abacuque orou, God bring order into society. para que Deus trouxesse ordem na sociedade. God remove this wickedness. Deus remove esta God judge pecaminosidade. these people. Deus julga este povo. Well, here was the judgment. Ele estava a ver o And juízo. he was struggling with it to understand what was happening. E ele estava a ter dificuldades em entender o que estava a acontecer. In fact, the Babylonians in verse 14, it says, you made people like the fish in the sea, like the sea creatures that have no ruler. The wicked foe pulls all of them up with hooks. He catches them in his net. He gathers them up in his dragnet. So he rejoices and is glad. Therefore he sacrifices to his net and burns incenses to his dragnet. For by his net he lives in luxury and enjoys the choicest foods. E diz o versículo 14: E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O corrupto a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede,
e os ajunta na sua rede de varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. So he's talking about, he's comparing the Babylonians to a metaphor of deep sea fishing, Ele compara, where you go and fish in the deep with nets. então ele compara os babilônios com a pesca em águas profundas, onde pescas com a rede de pesca. And he says that the Babylonians are so powerful Ele diz que os babilônios são tão poderosos that the nations were helpless like fish in the sea. que as nações não podiam ajudar-se porque estavam como peixes no mar. And at will, E à vontade, the Babylonians could cast in their nets anytime. os babilônios lançavam as suas redes a qualquer momento. And they could pull up the nations as with hooks. E eles poderiam puxar as nações com anzóis. And at any time that they caught thousands and thousands upon thousands of these fishes, they would rejoice. E sempre que pescassem milhares e milhares desses peixes, eles regozijavam-se. And after they were done, E depois de they terminarem, would sacrifice their nets eles sacrificavam as and suas worship their redes, nets and give thanks to their nets. adoravam as suas redes, diziam obrigado. And say their nets were their gods. E diziam que as suas redes eram os seus deuses. This is how wicked these people were. É assim que esse povo era tão And God pecaminoso. allowed them to bring judgment upon his people. E Deus permitiu que esse povo trouxesse juízo sobre o povo de Israel e Judá. So even this corona crisis, Mesmo esta crise do corona, it's like a kind of deep sea fishing. parece ser uma pesca em alto mar. I mean, the numbers, there are all sorts of philosophy around the numbers, but so many numbers. What is this? What is going on? Há muita discussão e filosofias em torno dos números. Por que tantos números? Can a virus be given so much authority E por que um vírus pode ser dado tamanha autoridade to work so much havoc? para criar tamanha confusão? And this is the kind of authority that the Babylonians were given. E este é o tipo de autoridade que os babilônios receberam. And this is the kind of prayers that we should be praying. E esse é o tipo de oração que nós devemos estar a orar. Not to stand and complain, Não levantarmos e reclamar, but to make our complaints to God. mas fazermos a nossa reclamação And a say, God, Deus. what's happening? E dizemos, Deus, o que é que está acontecendo? God, what is our part? Deus, qual é a nossa parte? God, what have we done wrong? Deus, o que é que fizemos de Where errado? do we need to correct and adjust ourselves? Onde é que nós precisamos de corrigir e ajustar-nos? Where do we need to repent before Him? Onde é que nós precisamos Okay. nos arrepender diante dele? So as I bring this to a closure, Enquanto chega ao fim, I like what then happens in verse Habakkuk chapter 2, verse 1 to 5. eu gosto daquilo que acontece no livro de Abacuque 2, versículos 1 a 5. Okay. And in fact, verse 17 E de fato o of versículo chapter 17 1, do capítulo 1, he says, "Is he to continue to empty his fishing net? Will he ever stop killing entire nations without mercy?" porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? That's our prayer. How long will this last? Essa é a nossa oração. Por quanto tempo é que isto durará? How long will this corona go for? Por quanto tempo é que esse corona irá durar? Honestly, no one has an answer. Honestamente, ninguém tem uma resposta. All the projections are failing. Todas as projeções estão a falhar. That's a question for God. Esta é uma pergunta para Deus. That's a question for praying. Esta é uma pergunta para orarmos a Deus. How long? Por quanto tempo? So Habakkuk 2 verse 1 to 5, he says, "I will stand at my guard post and station myself on a tower. I will wait to see what the Lord will say about me and what I will answer when he reprimands me." When he answers, the Lord told me, "Write out the revelation and engraving it clearly on the tablets so that the courier may run with it. For the revelation pertains to an appointed time. He speaks truthfully about the end. Though it delays, wait for it, because it will surely come about. It will not be late. Notice their arrogance. Therefore, they have no inward uprightness. But the righteous shall live by faith. Moreover, just as wine leads astray the proud and powerful man, he remains restless. He has expanded his appetite like the afterlife of death itself. He is never satisfied. He gathers to himself all the nations, taking captive all the people for himself." Diz assim a palavra de Deus no livro de Abacuque 2, versículos 1 a 5. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguído. Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas,
para que a possa ler o que passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é rata nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tendo mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como um sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. So, God is calling us to a season of praying. Deus está a chamar-nos para uma época de oração. With such honest and open prayers. Uma oração honesta e aberta. Such that we come to a place where we think we've actually said too much. Onde chegaremos a um ponto onde pensaremos que já dizemos muito. Because Habakkuk thought I have now said too much. Porque Habacuque pensou que já tivesse dito muito. I have now gotten myself in trouble with God. Eu agora já estou em problemas com Deus. I've asked too much. I've asked too many questions. Eu fiz muitas perguntas. Things that even sometimes maybe we should not know. But I've just been asking and complaining. E talvez coisas que eu nem deveria saber, mas estive a perguntar e a perguntar. So that's the kind of intercession that we should make in this season. Este é o tipo de intercessão que devemos fazer nesta época. And that intercession leads us to a place E esta intercessão nos leva a um lugar where there are no more prayers to be made, onde não há mais orações por se no more fazer complaints to be made, e reclamações por se fazer. except to actually stand and say, okay, now I will see what God will say. Mas chegamos num ponto onde vamos dizer, eu já vou ver aquilo que Deus vai dizer. And what I will answer when He reprimands me. E o que eu vou responder quando Ele me repreender. It's a time to just hear what God is going to say. É tempo de ouvir aquilo que Deus vai me dizer. That's the kind of place we should come to through our outpouring of our hearts to God. Este é o lugar onde nós devemos chegar quando nós derramarmos nosso coração a Deus. And as He answers, E quando Ele responde, what's important here is that what I like about what He's saying, I will wait to see what He will say. o que eu gosto quando Ele responde é que diz, eu esperarei para ver o que Ele dirá. So sometimes there's no worse place to be Às vezes não há um lugar pior de se estar than a place where you think God sees you, do que um lugar onde você acha que Deus te vê, but you cannot see God. mas você não consegue ver a Deus. Where you think God is seeing what's happening. He sees everything. He knows everything. Onde você diz, Deus está vendo o que está acontecendo e Ele vê todas as coisas, But where you don't see Him. mas você não consegue ver a Deus. We're like, so where is God? E você pergunta, onde é que está Deus? I know He can see us. Eu sei que Ele pode nos ver, But where is He? mas onde é que Ele Why está? is He not coming to our help if He can Por que see Ele us? não está a ajudar-nos quando Ele vê o que estamos a So that's a passar? difficult place to be. Este é um lugar difícil de estar. And the other place E outro lugar is where you can see God, é onde você pode ver a Deus, but you think He cannot see you. mas você pensa que Ele não pode te ver. Where you say, I can see Onde você diz, eu posso that ver this is God. que isto é Deus, But then the way your situation is going, mas a forma como a tua situação está a the andar, way the crisis is going, a forma como a crise is I está can see He's avançando, God by Himself. é que eu consigo ver que é o I próprio can see Deus. He's sovereign. Eu consigo ver a sua soberania, But does He see me? mas será que Ele me vê? And so there's a story that I'll close with. Há uma história com a qual eu irei The fechar, story of Haggai. que é a história de Ageu. And in the book of Genesis chapter 16, Desculpa, a história de Agar no livro de Gênesis, capítulo 16. 16 verse 6 to 13. Gênesis 16, versículos 6 a 13. Okay. It is when Sarah gave Haggai to Abraham E este foi o tempo em que Sara deu Agar a Abraão as a wife. como esposa. And when she had slept with Abraham, E depois dela ter dormido com Abraão, then she started taunting Sarah. ela começou a torturar a Sara. Then Sarah complained to Abraham. E Sara reclama para She Abraão said, Hagar is just taunting me. e diz que a Agar está a perturbar-me. Then Abraham got out of the issue and said, well, what can I do? She's your servant. Do with what you want. E a Abraão disse, o que eu vou fazer? Ela é tua serva, vocês façam o que quiserem fazer. So Sarah chases away Hagar. E a Sara expulsa Agar. And at that time, she's actually pregnant. E naquele tempo Agar estava grávida. Pregnant with something. Estava grávida de algo. And she's running away. E quando ela fugia, Then God appears to her. God sees her. Deus aparece para ela, Deus vê a ela. And in verse 8 it says, Hagar, slave of Sarah, where have you come from and where are you going? E disse no versículo 8, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? So that's what God would ask this season. E
E é o que Deus vai nos perguntar nesta Every época. individual child of God, Para todo filho de Deus, the individualmente. church of God. Para a igreja de Deus. Where have you come from? De onde é que você vem? And where are you going? E para onde é que você vai? People are saying, oh, we want to open. Oh, we want to go back to church. Às vezes, não, nós queremos abrir, queremos voltar à igreja. Well, where have you come from? Mas de onde é que você vem? What's the situation? Qual é a situação? Were we doing well? Será que estamos andando bem? Were we in obedience to the word of God? Será que estamos em obediência com Were a we palavra de experiencing a Deus? move of His Spirit? Será que estamos a experimentar o movimento do Were Espírito we de Deus? following the mandate that He has called us to? Será que estamos a seguir o mandato que Deus nos mandou, Were we nos in right chamou para standing? We're doing fazer? the right thing? Será que onde você está fazendo a coisa certa? Where have you come from? De onde é que você vem? Because sometimes we want to open, we want to just go back to the things that way they are. Às vezes nós Or the queremos way they abrir e voltar a fazer as coisas como elas eram. So He's asking, where are you going? Ele está perguntando onde é que você vai. What's new for you as an individual? O que é novo para você As you como come back into the indivíduo? body of Christ and church is open, what is it to be a child of God? Quando a igreja se abrir e você voltar a congregar como filho de Deus contra as pessoas, o que é que será novo? Is it the same half-hearted effort? Será que vai ser o esforço a meio caminho? The same kind of volunteer attitude that says, I will only do it if I feel like it, if I have extra time? Onde você vai ter a atitude de voluntário, vai dizer eu vou fazer quando tiver um tempo extra? Will He still be a God of extra change? Será que vai ser um Deus de intercâmbio? Or a God of the leftovers? Ou vai ser o Deus dos restos ou das migalhas? So God asks, where have you come from? Deus pergunta-lhe de onde é que tu vens? And where are you going? E para onde você vai? So she's open. Então ela está aberta. And she tells about the wrong that she did and how she's running away from her mistress. E ela Because she could not conta submit to her. sobre os erros que cometeu e onde ela gostaria de ir. But then God speaks a promise into her life. Mas depois Deus fala uma promessa para a vida That her dela. descendants will be so many and too numerous to count, as verse 10. No versículo 10 que a sua descendência será tão grande e não poderá ser contada. In verse 11, an angel declares that she was actually pregnant E no versículo 11, um anjo declara que ela estava grávida and declares about the child. e declara sobre a criança. Then God begins to declare over the church Que Deus começa a declarar sobre a igreja. what the church should carry into this next season. Sobre o que a igreja tem que carregar para esta próxima What época. is new? O que é novo? What is the new dynamic that will bring increase to the sons and the daughters of God? Qual é a nova dinâmica que deverá trazer um aumento para os filhos e filhas de Deus? That will bring a harvest of souls Que vai trazer a colheita de almas in a way as we've never seen before. de uma forma que nunca vimos antes. And so, verse 18, E no versículo 13, she gave this name to the Lord who spoke to her. ela deu este nome ao Senhor com quem ela falava. And he said, you are the God who sees me. Diz que tu és o Deus que me vê. For she said, I've now seen the one who sees me. Porque ela disse, agora vi aquele que me vê. So God is calling us to a place, Deus está a chamar-nos para um lugar, Habakkuk, como Abacuque, where we must station ourselves onde nós devemos nos posicionar and wait to hear, to see what he will say, para esperarmos, ouvir e ver aquilo que Ele vai dizer. to see the God who sees us, Para vermos o Deus que nos vê. to have a clear line of sight to him. Para termos uma linha clara de visão That's why he para Ele. then says, but the righteous shall live by faith. Por isso o Abacuque disse que o justo viverá pela It's fé. time to live by faith, not the faith of getting something from God, É tempo de vivermos numa fé não da esperança de receber algo de Deus, but the faith of believing God mas da fé de crer em Deus, in spite of the situation. independentemente da situação. The faith of seeing God, A fé de vermos a Deus, the God who sees us. o Deus que nos vê. It's the time for the church to shift É o tempo da igreja mudar. if it's going to arrive into a new season that God has prepared. Se vai chegar ou entrar numa nova época que Deus está a And it chamá-la. starts with you as an individual, Isso começa com você como and indivíduo as families, e como famílias. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. May God bless you. Amém. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém.